Imagine um livro que atravessou séculos, enfrentou impérios, desafiou reis e resistiu a incontáveis tentativas de destruição. Um livro que já foi copiado à mão por monges em templos isolados, escondido em cavernas no deserto e traduzido para milhares de línguas ao redor do mundo. Um livro que influenciou a arte, a ciência, a literatura e até mesmo as leis que governam o nosso dia a dia. Esse livro não é apenas um conjunto de páginas encadernadas. Ele é um portal para o divino, uma bússola para a alma e um mistério que até hoje continua transformando vidas. Esse livro é a Bíblia. Mas por onde começar a lê-la? Será que existem formas mais eficazes de compreender suas mensagens? E quais são as curiosidades que poucos conhecem sobre esse tesouro sagrado? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar nas profundezas desse livro milenar e descobrir juntos os segredos que ele guarda. Antes de iniciar qualquer jornada, é essencial conhecer o mapa. A Bíblia não é um livro comum, mas sim uma coleção de 66 livros, escritos por diferentes autores em épocas e contextos completamente distintos. No entanto, todos eles compartilham um fio condutor: a revelação de Deus à humanidade. Ela está dividida em duas partes principais: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas o que exatamente significa essa divisão? Será que existe uma lógica por trás da sequência dos livros? E por que algumas Bíblias possuem mais livros do que outras? Se a Bíblia é um oceano, por onde devemos mergulhar primeiro? Será que é melhor começar do início, como um romance tradicional? Ou há um caminho mais estratégico para aqueles que buscam conhecer a essência do cristianismo? Os evangelhos são o ponto de partida ideal. Já os que procuram sabedoria prática podem encontrar respostas em Provérbios e Salmos. Mas e para os que desejam entender a origem da humanidade e a aliança de Deus com seu povo? O Gênesis guarda os primeiros capítulos dessa grande história. A Bíblia não é um livro qualquer. Ela não foi escrita para ser lida de forma superficial, como um romance ou um artigo de jornal. Cada versículo carrega camadas de significado, e muitas vezes, entender o que está por trás das palavras exige paciência, oração e até um mergulho na história. Afinal, estamos falando de um livro escrito ao longo de mais de 1.500 anos, em diferentes épocas, culturas e línguas. Como, então, podemos estudá-lo de maneira eficaz? Será que existe um único método correto? Ou será que a melhor abordagem depende do que estamos buscando? A resposta é simples. Existem várias formas de ler e estudar a Bíblia, e cada uma delas pode ser útil para diferentes momentos da nossa vida espiritual. Seja para encontrar inspiração diária, compreender a história dos acontecimentos bíblicos ou aprofundar-se em temas específicos, há um método que pode transformar sua experiência com as Escrituras. Agora vamos explorar alguns dos métodos mais eficazes para estudar a Bíblia e como eles podem impactar sua vida. Imagine o que aconteceria se você ficasse um dia inteiro sem comer. Seu corpo ficaria fraco, sua mente confusa, e até atividades simples se tornariam um desafio. Agora pense na sua alma. Ela também precisa ser alimentada, e a palavra de Deus é esse alimento. A leitura devocional da Bíblia é como uma refeição diária para o espírito. Ela não exige pressa, nem profundidade acadêmica. Basta escolher um trecho curto, um versículo ou um capítulo, e meditar sobre ele ao longo do dia. Pode ser um salmo para encontrar consolo, um ensinamento de Jesus nos evangelhos para buscar orientação, ou até uma promessa de Deus para renovar a fé. O importante não é a quantidade de texto lida, mas sim a profundidade com que ele toca o seu coração. Uma boa prática é ler um trecho pela manhã e carregar essa mensagem com você ao longo do dia. Imagine que você leu Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Agora, sempre que um pensamento de ansiedade surgir, você pode se lembrar dessa passagem e usá-la como âncora para a sua fé. A leitura devocional.
Não se trata de quantidade, mas de qualidade. Ela transforma pequenos momentos do seu dia em encontros poderosos com Deus. Agora, imagine assistir a uma série de TV totalmente fora de ordem. Primeiro você vê o episódio final, depois um episódio do meio, depois o começo. No fim, tudo pode até fazer sentido, mas a experiência não seria tão fluida. Com a Bíblia, pode acontecer o mesmo. Ela não está organizada de forma cronológica, e por isso muitos leitores acabam se sentindo confusos sobre a sequência dos acontecimentos. Se o seu objetivo é entender a narrativa bíblica como uma história contínua, a leitura cronológica pode ser uma excelente escolha. Esse método reorganiza os livros da Bíblia na ordem em que os eventos realmente aconteceram. Por exemplo, embora o livro de Gênesis esteja no início da Bíblia, o livro de Jó é um dos mais antigos e se passa na mesma época dos patriarcas como Abraão. Com esse método, você pode perceber a evolução da história do povo de Deus de forma mais clara e lógica. Você verá as conexões entre as profecias do Antigo Testamento e seu cumprimento no Novo Testamento, entenderá a sequência dos reinos de Israel e Judá e acompanhará o desenvolvimento da igreja primitiva. Se você quer uma experiência de leitura mais fluida e envolvente, experimentar um plano cronológico pode transformar sua forma de ver as Escrituras. E se, ao invés de ler a Bíblia livro por livro, você escolhesse um tema específico para explorar? Amor, fé, perdão, propósito, coragem. Cada um desses temas percorre as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, e estudá-los em conjunto pode trazer uma nova compreensão do que Deus tem a dizer sobre cada um deles. Por exemplo, se você deseja entender o que a Bíblia diz sobre perdão, pode começar por passagens como Mateus 6,14. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Depois ir para Efésios 4,32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E assim por diante. Com esse método, você pode usar ferramentas como concordâncias bíblicas ou aplicativos para encontrar passagens relacionadas a um tema específico. Isso permite que você aprofunde sua compreensão sobre qualquer assunto e veja como ele é tratado ao longo de toda a Escritura. Se você tem dúvidas sobre um tema ou deseja fortalecer sua fé em determinada área da vida, estudar a Bíblia dessa forma pode ser transformador. Agora vamos falar sobre um método para aqueles que querem ir além e realmente investigar a Bíblia como se fossem detetives espirituais. O estudo indutivo é uma forma profunda de leitura, baseada em perguntas que ajudam a extrair o significado real do texto. Esse método envolve 3 etapas principais. Observação. O que o texto diz? Quem são os personagens? Onde e quando isso aconteceu? Há palavras ou repetições importantes? Interpretação. O que esse texto significa? Qual é o contexto histórico e cultural? Qual era a intenção do autor? Aplicação. Como posso aplicar essa mensagem à minha vida hoje? Por exemplo, ao estudar o famoso Salmo 23, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Você pode primeiro observar que ele foi escrito por Davi e que fala sobre confiança em Deus. Depois, pode interpretar o significado de Deus como um pastor e como isso fazia sentido para um povo acostumado a cuidar de ovelhas. Por fim, pode aplicar esse ensinamento à sua vida, confiando que Deus está guiando seus passos, mesmo nos momentos difíceis. Esse tipo de estudo permite uma leitura mais investigativa, revelando detalhes que poderiam passar despercebidos. Se você deseja realmente entender o significado profundo das Escrituras, o estudo indutivo pode ser o caminho ideal. Não existe um único método correto para ler a Bíblia. Cada abordagem tem seu valor e pode ser aplicada de acordo com o momento que você está vivendo. O mais importante não é como você lê, mas sim o quanto essa leitura transforma sua vida, seja através de pequenas reflexões diárias, de um estudo mais profundo ou da compreensão da história de Deus com a humanidade. O que realmente importa é dar o primeiro passo.
A Bíblia está ao seu alcance. Agora cabe a você decidir como deseja explorá-la. A Bíblia não é apenas um livro de fé, mas também um fenômeno histórico e cultural. Ao longo dos séculos, ela acumulou mistérios, recordes e fatos impressionantes. Aqui estão algumas curiosidades que talvez você nunca tenha ouvido falar. O livro mais curto da Bíblia é do João, com apenas 13 versículos. O livro mais longo é Salmos, com 150 capítulos. O versículo mais longo da Bíblia é Ester 8:9, e o mais curto é João 11:35. Jesus chorou. A Bíblia já foi traduzida para mais de 3.500 idiomas, tornando-se o livro mais traduzido do mundo. O primeiro livro impresso na história foi a Bíblia de Gutenberg, em 1455, dando início à era da impressão. Na Bíblia, não existem descrições detalhadas da aparência de Jesus, apenas referências à sua presença e caráter. O Salmo 118 é o capítulo central da Bíblia, e o versículo do meio é Salmo 118:8. Melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Ler a Bíblia é uma coisa, mas viver o que ela ensina, isso é um desafio completamente diferente. A verdadeira transformação não acontece apenas quando lemos as Escrituras, mas quando permitimos que suas palavras moldem nossas atitudes, nossas escolhas e até a forma como enxergamos o mundo. Imagine que você está segurando um mapa do tesouro. Você pode estudá-lo, decorá-lo, saber cada detalhe. Mas se nunca der o primeiro passo na jornada, o tesouro permanecerá escondido. A Bíblia é esse mapa. Ela aponta o caminho, mas cabe a nós seguir por ele. Então, como trazer as Escrituras para o nosso dia a dia? Como fazer com que a palavra de Deus seja mais do que apenas conhecimento e se torne uma força viva em nossa rotina? Aqui estão 5 formas práticas de aplicar a Bíblia à sua vida e permitir que ela guie seus passos todos os dias. Imagine que ao acordar, antes mesmo de olhar o celular ou se preocupar com a correria do dia, você reserva alguns minutos para ler um versículo e refletir sobre ele. Isso pode mudar completamente o seu estado de espírito e a forma como você enfrenta os desafios que surgem. Escolha um versículo curto, algo que possa carregar no coração ao longo do dia. Pode ser uma promessa de Deus, como Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Agora imagine-se em um momento difícil. Esse versículo pode ser um lembrete de que você nunca está sozinho. A Bíblia não é apenas um livro de histórias do passado. Ela é viva, e quando a trazemos para a nossa rotina, ela nos fortalece e nos direciona. Quantas vezes lemos sobre amar ao próximo, mas na primeira oportunidade ignoramos alguém que precisa de ajuda? Quantas vezes falamos sobre perdão, mas guardamos mágoas no coração? O verdadeiro aprendizado acontece quando colocamos em prática o que lemos. Se a Bíblia ensina sobre paciência, que tal exercitá-la quando estiver preso no trânsito ou enfrentando um dia difícil? Se ela fala sobre generosidade, que tal ajudar alguém sem esperar nada em troca? Cada página das Escrituras é um convite para viver de maneira mais sábia e amorosa. Jesus não apenas pregava sobre o amor, ele demonstrava esse amor em cada gesto. E é isso que a Bíblia nos convida a fazer. Não apenas conhecer a verdade, mas vivê-la. Você já passou por um momento difícil e sentiu como se sua mente estivesse cheia de dúvidas e preocupações? Nessas horas, ter um versículo no coração pode ser como uma âncora que nos mantém firmes em meio à tempestade. Por isso, memorizar versículos pode ser uma prática poderosa. Não precisa ser algo complicado. Escolha um versículo por semana e repita-o sempre que puder, enquanto está no ônibus, enquanto cozinha antes de dormir. Com o tempo, esses versículos se tornarão parte de você e surgirão naturalmente quando precisar deles. Por exemplo, se você sente medo do futuro, lembrar-se de Jeremias 29:11 pode trazer conforto. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar
A vocês esperança e um futuro. A palavra de Deus é como uma espada, mas para usá-la, precisamos tê-la conosco. E isso começa por guardá-la em nosso coração. Quantas vezes tomamos decisões com base no que sentimos no momento, sem realmente refletir se aquilo está alinhado com os ensinamentos de Deus? E quantas vezes nos arrependemos depois? A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. Ela é um guia para a vida. Antes de tomar uma decisão importante, seja sobre um relacionamento, um trabalho ou um novo projeto, pergunte-se: o que a palavra de Deus diz sobre isso? E estiver em dúvida sobre como agir em uma situação difícil, busque nas Escrituras. A Bíblia tem respostas para questões sobre paciência, honestidade, humildade, perdão, amor e tantas outras áreas da vida. Muitas vezes, a sabedoria que precisamos já foi escrita há séculos, só precisamos acessá-la. Antes de buscar conselhos em qualquer lugar, consulte o maior guia já escrito. Ele nunca falha. Ler a Bíblia sem oração é como tentar entender uma carta cheia de símbolos sem ter a chave para decifrá-los. A oração abre nosso coração para compreender o que Deus quer nos dizer através das Escrituras. Antes de começar a leitura, peça a Deus que te dê clareza e sabedoria. Peça que Ele fale ao seu coração e revele aquilo que você precisa aprender naquele momento. Depois de ler, agradeça. Agradeça por cada ensinamento, por cada promessa, por cada palavra que fortaleceu sua fé. A Bíblia não é um livro comum, é um diálogo vivo com Deus. E a oração torna esse diálogo ainda mais profundo. Aplicar a Bíblia na vida diária não significa apenas conhecer seus versículos, mas deixar que eles nos transformem de dentro para fora. Pequenas ações feitas com intenção podem mudar completamente nossa forma de viver e se relacionar com o mundo. Então, que tal começar agora? Escolha um versículo para carregar com você hoje. Pratique um ensinamento bíblico em sua rotina. Antes de tomar uma decisão, consulte a palavra. Pequenos hábitos criam grandes mudanças. E a transformação começa com um único passo. A Bíblia é um mapa para uma vida cheia de propósito, mas ela só faz sentido se você decidir segui-lo. Está pronto para essa jornada? Agora que você conhece os segredos para ler a Bíblia com profundidade, sabe por onde começar e descobriu curiosidades incríveis sobre esse livro sagrado, só falta um passo, o mais importante de todos: abrir a Bíblia e começar a ler hoje, não amanhã, não quando houver tempo, mas agora. A Bíblia não é apenas um livro antigo, ela é viva, ela transforma. Cada página contém palavras que atravessaram séculos para chegar até você neste exato momento. E se Deus está te guiando até aqui, talvez Ele esteja te chamando para algo maior. Então pegue uma Bíblia, escolha um versículo. Comece pelo Evangelho de João, pelos Salmos ou onde sentir no coração. Apenas comece. Você não precisa entender tudo de imediato. Você não precisa saber grego, hebraico ou ser um estudioso. A única coisa que você precisa é dar o primeiro passo. E para te ajudar nessa jornada, eu vou estar aqui com você. No meu canal temos vídeos sobre como interpretar as Escrituras, reflexões sobre passagens profundas e estudos que podem transformar sua vida. Então, se você quer continuar essa jornada, já se inscreve no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. A sua busca por respostas pode começar agora, mas a transformação, essa vai durar para sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.